Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast Conteúdo Aberto, o podcast oficial da FTD Educação. Meu nome é Julie Batista e eu tenho o prazer de estar como host de mais esse episódio do nosso podcast. E como sempre, antes da gente falar sobre o tema de hoje, eu gostaria de fazer a minha autodescrição. Sou uma mulher negra, tenho os cabelos cacheados, estou usando uma blusa verde, uma calça cinza, um sapato bege e uso óculos. E temos também aqui o nosso lindo cenário, que tem uma parede cinza, temos prateleiras com livros da FTD e alguns adornos, e ao centro um painel escrito Podcast Conteúdo Aberto por FTD Educação, com as fotos dos nossos convidados até o momento. Bom, gente, o tema de hoje é sobre ESG. Você já ouviu falar essa sigla? Eu aposto que se você tem um LinkedIn, você já ouviu falar sobre isso, em algum momento já deve ter lido sobre isso. Mas o que será que essa sigla tem a ver com educação? É isso que a gente vai descobrir no episódio de hoje e vai tentar entender como é que as escolas podem se apoderar dessa sigla para ajudar a promover um futuro melhor e um futuro mais sustentável para as nossas crianças e para toda a nossa sociedade. E para isso, hoje eu tenho a honra de receber aqui Carmen Murara, que é diretora de Relações Institucionais e Governamentais do Grupo Marista. Seja muito bem-vinda, Carmen. Obrigada, Júlia. É um prazer estar aqui, poder falar de um tema importante. Cada vez ganha mais espaço aqui entre nós, entre os setores da economia, enfim. Para começar a fazer minha autodescrição, eu sou branca, olhos claros, cabelo também claro, acinzentado, loiro acinzentado. Estou vestindo uma jaqueta cinza, uma blusa azul com um colar grande azul e azul mais claro, uma saia branca e tênis. Carmen, para a gente começar, contextualiza primeiro, para todo mundo ficar na mesma página, o que é o ESG, o que que isso significa? Bom, ESG não é um termo novo, ele surge com muito mais frequência, com muito mais intensidade nos últimos anos, mas ele vem lá de décadas atrás, quando a gente falava na responsabilidade social, ambiental, quando a gente falava o que as empresas estavam fazendo pelo para ter um ambiente mais sustentável, para ter um mundo mais sustentável. Esses termos foram evoluindo até a gente chegar nessa sigla tão falada hoje, né, mas que ainda é muito desconhecida por boa parte ainda da população. ESG é, hã, a sigla que diz que você trabalhar a sustentabilidade pelo meio ambiente, que é o E de environmental, pelo social, que é o S do ISG, e pela governança. Então, são as empresas, as instituições, as entidades que atuam trabalhando a sustentabilidade para vários públicos, em vários cenários e que trazem dentro da sua estratégia esse tema. E Carmen, você está representando aqui o Grupo Marista e dentro do Grupo Marista está a FTD, né, então você trabalha o ESG também muito voltado para a educação. Qual que é a importância da gente discutir isso nesse setor, e envolver as escolas nesse processo de pensar nesse futuro sustentável? Até contextualizando, né, hoje dentro do Grupo Marista a gente trouxe esse tema já lá em 2021, para uma gestão mais estratégica, para dentro da organização, fortalecendo até o que a gente chama do G da governança, né? Trazer o tema para que a gente pudesse pensar quais projetos, quais iniciativas nós deveríamos fazer para garantir melhorias ambientais, sociais e de governança. Então, esse é um projeto mais estruturado que a gente vem trabalhando com todas as unidades que compõem o Grupo Marista, que é a FTD, como você comentou, também a PUC Paraná, e temos os hospitais São Marcelino Champagnat e o Hospital Universitário Cajuru. Então, esse grupo de entidades, de instituições, de empresas, está olhando de uma forma mais eh, global, mais sinérgica, né? E aí, o nosso foco é a educação. O foco nosso é pensar como que a gente desenvolve esses temas dentro do ambiente educacional. E nada mais justo, eu acho que é um ambiente bom de se trabalhar o tema, e a gente tem tentado mostrar o quão importante é
para as escolas, para o meio educacional, para esse segmento, investir nesse tema que é tão relevante, que é o ISG. Então as escolas devem sim, começar a olhar com mais atenção, com mais responsabilidade, porque afinal nós temos um compromisso que é formar gerações, educar crianças, adolescentes, jovens, para qual mundo elas precisam ter no futuro e que elas querem ter, seja do ponto de vista do meio ambiente, da conservação ambiental, seja do ponto de vista da redução das desigualdades, abarcando o S do social e fazendo um trabalho. As escolas podem fazer um trabalho interno muito forte na sua governança, como ter transparência, como ter políticas, como trabalhar o código de ética interno, como trabalhar os princípios que gerem a boa governança. E Carmen, a gente fala muito hoje também sobre a escola como um espaço de construção de valores, de competências socioemocionais. Eu acho que não teve um episódio que a gente gravou aqui que a gente não falou sobre isso, sobre construção de valores, sobre competências socioemocionais. O que essas escolas precisam ter nesse sentido para trabalhar o ESG para além de ações vazias? Porque a gente tem muitas ações e daqui a pouquinho a gente vai falar de cada sigla e do que a gente pode fazer em cada uma delas, mas a gente passa por um momento de desinformação ou de eventos únicos e isolados, sem pensar dessa forma que você trouxe para a gente, de pensar de forma global, da construção de um mundo melhor para as próximas Sim. gerações, né? Então a gente precisa de ações concretas. Eu costumo dizer que dentro da educação, dentro das escolas, você tem a oportunidade de trabalhar 3 pilares da sustentabilidade do ISG. Primeiro, você ter a tua própria estrutura física da escola ou da rede de colégios, enfim, preparada para ter uma atuação sustentável. Em pequenas ações, como, por exemplo, você ter ações para mitigar a geração de resíduos ou para reduzir o consumo de energia ou água, você ter uma escola sustentável. Para isso, você pode ter uma escola sustentável do ponto de vista ambiental, como eu citei alguns exemplos, mas também social, onde você tem dentro da tua escola a diversidade, pessoas diversas trabalhando. Você abre a tua escola para receber diferentes públicos que só vão compor e somar. Como é que é a tua política em relação aos teus fornecedores? É uma política justa que olhe com respeito e com cuidado para quem está no entorno, né? Como que a escola trabalha com as famílias e com a sociedade, por exemplo? E como que é a tua governança dentro da escola, né? Você ouve todas as partes, os seus colaboradores, os alunos, as famílias, você tem espaço para o diálogo, você tem transparência, né? Então, isso é uma parte da sustentabilidade interna, de você trabalhar isso dentro dos muros da tua escola, né? Segundo ponto onde você pode e deve trabalhar a sustentabilidade é da parte pedagógica, né? Olhando para os teus alunos, você está educando, você está preparando aquela geração para o futuro. Que crianças, que jovens que você quer preparar e entregar para a sociedade, para que eles sejam protagonistas, né? Você comenta de formação, de alunos com valores, com conceitos, com ética, preparados para serem cidadãos, né, protagonistas, enfim. Então, da maneira pedagógica, como que você introduz o tema da sustentabilidade dentro do dia a dia, da sala de aula? Né? O que tem que estar lá no livro didático, o que tem que estar na fala do professor. Então, você precisa ter formação para esses professores. Como que você está formando essas pessoas, esses educadores que vão transmitir o conteúdo? Aqui existe uma segunda oportunidade gigantesca de você trabalhar o ISG, a pauta da sustentabilidade, né? Terceiro ponto que eu entendo que o setor da educação tem uma função, uma oportunidade gigantesca, que é sair desses muros da escola e ir para a sociedade, trabalhar mais próximos, de governo, das entidades sociais, como que a escola, a educação pode provocar, e incentivar boas políticas públicas, por exemplo,
no sentido da sustentabilidade. Então, eu sempre coloco esses 3 pilares como fundamentais dentro do meio da educação. O nosso setor é um setor muito bonito, é um setor muito do bem. Então, usar isto para promover a sustentabilidade. E eu acho que isso que você falou é um ponto importantíssimo da gente frisar que a escola não vai fazer ESG sozinha, né? As empresas também não vão promover o ESG sozinhas. Precisa ali de uma sinergia e de um trabalho em conjunto de toda a sociedade, inclusive da escola e inclusive Exato. das empresas, né? Fala um pouquinho mais sobre essa necessidade da gente falar mais sobre isso. Eu sinto que é um tema que no mundo corporativo é muito falado dentro das empresas, mas nos outros setores é muito difícil a gente ter essa ideia. E até pouco tempo atrás, quando se falava de sustentabilidade, vinha na cabeça somente meio ambiente, E né? E sustentabilidade vai muito além disso, né? Exato. Sustentabilidade não é algo que você possa fazer sozinho ou que você vá ganhar bons resultados trabalhando individualmente. Trata-se de trabalhar no coletivo. E quando a gente fala coletivo, são todos os setores. É o setor empresarial, são as entidades da sociedade civil e governos. Tem que estar integrado para trabalhar junto. A gente acompanha as discussões que ocorrem no mundo todo em relação às mudanças climáticas, aos grandes problemas da desigualdade social que permeia boa parte de todos os países. O que a gente está fazendo para melhorar? O que eu, Carmen, estou fazendo? O que cada um que está nos acompanhando está fazendo individualmente? Nós temos um compromisso e uma responsabilidade. Mas a gente não vai muito longe sozinhos. Então, o ambiente escolar é perfeito. É um ambiente onde você reúne pessoas com um bom propósito, que é o propósito de ensinar, o propósito de transmitir conhecimento para um público lindo, que são as crianças, que são os jovens, que são os adolescentes, que estão ali aprendendo. Que conteúdo que a gente está proporcionando para essas crianças? Que valores de vida, que valores hã, sociais a gente está passando, né. Então, a escola tem essa oportunidade. E se ela trabalha mais integrada com a sua cadeia de stakeholders, que a gente chama, que são os públicos que compõem a educação. Se trabalha em conjunto, se vai mais longe. Então, por que não chamar, eh, prefeituras, chamar o poder público, chamar a sociedade, chamar as famílias para junto trabalhar um bom plano de desenvolvimento sustentável. E começa com pequenas ações. Você não precisa começar querendo transformar o mundo. Transforme o teu ambiente, transforme o teu bairro, a tua cidade, transforme o entorno do teu colégio, da tua escola, e assim você vai ganhando conquistando os objetivos que você se propõe. Muito bom. E cada um fazendo sua parte, né? A gente vai conseguir juntar aí nessa rede de benfeitorias. Eu separei aqui para a gente falar um pouquinho das ações para cada sigla, mas pelo rumo que nossa conversa acabou seguindo, vamos inverter a ordem dessas siglas. Vamos Em lá. vez da gente começar pelo E, vamos começar pelo G, né, para falar sobre governança, porque nada acontece, né, se os gestores escolares ou se as pessoas que estão ali eh, fazendo a gestão não se preocupem também em colocar ali processos claros ou não apoiem as ideias, porque a gente sabe que nas escolas muitas ideias vêm por parte dos professores, muitas ideias também podem vir por parte dos alunos, mas a gente precisa desse apoio da gestão. E é claro que a gestão também precisa de formação, também precisa de apoio. Quais são as características principais que uma gestão precisa ter para começar a implantar esse G do ESG de forma sustentável? Eu costumo dizer que tem que ser envolvida a alta liderança da escola. Ela tem que comprar a ideia de que investir e apostar na sustentabilidade é um bom ativo que ela está gerando para a própria escola. Então, o que a gente coloca como passos, né? Se um professor tem a vocação, enxerga que há uma oportunidade da escola
crescer na sustentabilidade, investir nesse tema, o que pode ser feito? Não guarde para si. Você tem que sentar com a direção da escola e propor que a governança se estruture mais ao redor dessas 3 siglas. Uma vez que a liderança da escola entende que é importante trabalhar a sustentabilidade, trabalhar o ISG, ela pode formar um pequeno núcleo dentro do colégio para começar a ir buscar informações e pensar projetos, pensar iniciativas que venham ao encontro da questão ambiental, social e de governança. E aí pensar nos públicos que você tem que atingir. Tem que atingir boas políticas para os colaboradores, para os fornecedores, para as famílias, para os alunos. E aí você monta uma estrutura. Pode ser um comitê, pode ser um pequeno comitê de integrantes que entendam a responsabilidade e que queiram aprender. Formação para os professores e para os educadores é fundamental para que esse público se aproprie mais do tema e passe a trabalhar de uma maneira pedagógica para os seus alunos e também dentro da escola para as melhorias, né? Uma vez estabelecidos os projetos, a escola vai avançando, vai ganhando, coloca-se metas, coloca-se indicadores e vai trabalhando projetos nos 3 eixos, né? Social, ambiental e de governança, e vai crescendo, vai evoluindo, vai angariando um público maior, vai influenciando também outras escolas, e aí você começa a formar uma rede. Eu costumo dizer que o G do ISG, que é a governança, ele é fundamental para alavancar o S e o E. Então, nós estamos falando em política de transparência, em política anticorrupção, por exemplo, em código de ética, código de conduta. Existe na escola, por exemplo, um canal aberto, uma ouvidoria, um canal onde os alunos, as famílias possam falar, expor o que estão pensando, fazer críticas, sugestões. Isso é importante, isso é governança, trabalhar a estratégia da educação em prol da sustentabilidade. Muito bom. E em questão do social, né, a escola ela tem um poder muito grande que é a proximidade com as pessoas em todos os locais do país. A gente pensa que em muitas cidades, pequenas cidades afastadas do centro, às vezes a escola desempenha ali um papel de apoio à população, né. Na Sim. escola que tem campanhas de saúde, campanhas de vacinação, campanhas odontológicas, que tem ali formação, inclusive para a comunidade. Fala um pouquinho desse S e de Uhum. como a escola pode agir para além do que ela já faz ali na sua essência da formação dos alunos. O S, ele engloba vários públicos, né? Ele envolve os alunos, que é o público-alvo, a razão da existência do colégio, da escola, mas ele envolve também o público, os funcionários, os colaboradores dessa rede educacional. Envolve também os fornecedores, envolve também o relacionamento com prefeitura, com a sociedade em geral, com o público, com as famílias. É uma boa estratégia, né? Olhar para cada um desses públicos e entender como que a gente está trabalhando com eles e aonde que existem as melhorias a serem feitas. Então, eu vou dar um exemplo que a gente adotou dentro aqui do grupo, né? A gente tem um dos nossos projetos, ele prevê a inclusão de promover a diversidade entre os colaboradores. Então, temos uma meta que é aumentar a população de colaboradores pretos e pardos e, no nosso caso, mulheres em cargos de liderança. Por quê? Porque nós fizemos um mapeamento e descobrimos que existe uma carência aqui, a gente precisa equilibrar esses números, né? Nós temos uma população negra muito maior no país ou na cidade onde a gente está, e isso não se reflete entre os colaboradores. Então, existe um percurso a ser, uma jornada aqui a ser trabalhada para que a gente tenha uma diversidade dentro do nosso ambiente de trabalho. Isso enriquece, isso traz a diversidade promove
muito a tua organização, porque você vai ter pensamentos diferentes, você vai ter ideias complementares, e isso só faz você crescer. Então é olhar para dentro do colégio, da escola, o que você está fazendo, como que está o teu entorno e aonde que você pode trabalhar. São projetos fáceis e rápidos? Muitas vezes não. Muitas vezes demoram, mas você vai colocando metas anuais, a curto prazo, médio prazo, e vai tentando avançar em cada projeto. Então, o social ele é bem amplo. Como é que eu estou trabalhando o meu fornecedor? A minha política com os fornecedores é justa? É uma política onde ambos os lados estão satisfeitos dentro dentro de uma do dia a dia de fornecimento de serviços ou não? Se não está, quais são as políticas que eu posso melhorar, né? E dentro da escola, vale também olhar para a realidade dos alunos e pensar talvez ações que possam contribuir com aquela comunidade? A gente fala muito sobre, você trouxe os stakeholders, mas a gente também fala muito de comunidade escolar, que eu acho que é Sim, um termo talvez mais familiar, né, sim. pro âmbito educacional. Eh, a escola também pode assumir esse papel de apoiar aquela comunidade, de apoiar a realidade daqueles alunos, tendo em vista que ela consegue trazer de forma personalizada esse apoio? Com certeza. A No entorno da escola é que a educação acontece. Ela acontece, evidente, dentro da sala de aula, mas ela extrapola e ela permeia a comunidade. A criança sai da escola, ela vai para casa, ela vai conviver com a vizinhança, ela vai conviver com a comunidade. Qual é o papel que essa escola está tendo nesse entorno, saindo dos portões? A escola, ela tem que receber a comunidade, seja durante a semana letiva, mas por que não nos finais de semana, abrindo para iniciativas culturais, iniciativas de esporte? Por que não abrir a escola para promover o debate do que está acontecendo no município, no bairro, na prefeitura? Eh, Tornar a escola um agente mais protagonista do que ocorre no dia a dia da cidade, da comunidade. Nós temos um país diverso, riquíssimo, nós temos em escola, em áreas de muita vulnerabilidade, onde a escola tem que ser uma referência como um ambiente saudável, onde você está promovendo, em resumo, onde você está promovendo cidadania, né? E você acha que isso pode ser até um respiro ou um reforço no propósito dos educadores? A gente vem falando muito até de uma crise entre os professores, né? Da dificuldade da gente conseguir com que esses jovens se interessem, principalmente por ser educador, né? De se formar para se tornar um profissional da educação. Esse propósito da educação, a gente precisa resgatar isso e esse potencial, que é mais evidenciado, né, quando a gente está falando de ESG, para perpetuar todas essas benfeitorias da educação e tornar essa uma das pautas mais preciosas, de novo, do nosso país. Educar é lindo, educar é um ato de amor, né, como já dizia até o Papa Francisco, e a gente vê o quão importante é essa dedicação do profissional, do professor, do educador, o quanto ele tem que colocar amor no que ele está fazendo, e quando ele faz com amor, faz melhor. Isso é um chavão que a gente fala, mas é verdade. E a gente vive, infelizmente, uma crise que não é só no Brasil, mas é uma crise em vários países, Europa, Estados Unidos, enfim, que é esse apagão da licenciatura, onde as novas gerações não estão mais tão interessadas em ser professores ou ser educadores. Como resgatar isso, né? Como trazer esse valor do poder da educação e da valorização dessa atividade, que é lindíssima e é fundamental para que você tenha todas as demais profissões, todos os demais profissionais no mercado de trabalho. Então, como estimular? Então, isto pode ser uma excelente pauta dentro do ISG para ser trabalhada na sociedade. Eh, Provocar esse debate, provocar essa discussão, chamar os diversos agentes, chamar essa comunidade
educacional para discutir esse problema. Isso é ISG. A gente tem que abrir a cabeça para entender. ISG não são apenas projetos ambientais, né? Ou apenas projetos de governança. É um entorno, tem que se ter uma visão 360. Esse é um tema importantíssimo. Como é que nós fortalecemos a educação e os profissionais de educação no nosso país? Que políticas públicas a gente tem que ter? Que discussão que a gente tem que levar para fora da sala de aula, né? Então, qual é o papel da minha escola, qual é o meu papel como professor em promover esse debate? Esse debate é urgente, inclusive, né? Com certeza. E eu fico pensando, principalmente, e o S, vou me delongar um pouquinho mais, porque eu acho que é um dos setores que a gente precisa olhar com muito cuidado, porque a governança, como você falou, a escola pode fazer ali um comitê e começar a partir daí o ambiental, que a gente vai falar daqui a pouquinho, é também uma pauta que tem chamado a atenção no mundo inteiro. Mas a gente quando fala de sustentabilidade, há tanto tempo a gente já vem ali formando mais ou menos ideias e concepções do que podemos fazer como indivíduos, mas eu acho que quando a gente fala do social, são tantos caminhos, tanta coisa a percorrer, tantas jornadas, né, a serem traçadas, que eu acho importante a gente gastar um pouquinho mais de tempo nesse, principalmente quando a gente pensa, como você falou, nessas escolas que ocupam esses lugares mais vulneráveis, as escolas públicas, né? Como que a gente pode fazer para engajar esses alunos e fazer com que eles também entendam ESG? Claro que, né, a gente não precisa falar das siglas com eles, mas para que a gente possa formar cidadãos mais conscientes, cidadãos que vão olhar para essa necessidade de, poxa vida, o governamental é importante, então eu preciso ter uma noção de ética, preciso ter uma noção de transparência, do que cobrar ali do poder público. A gente tem cada vez mais se afastado, né, ou tendo aversão dessas conversas políticas. Mas, como você falou, a gente precisa se envolver em todo esse território para fazer com que essas políticas públicas cheguem em todos os lugares e para todas as pessoas. O S, ele é amplo, ele é gigante e é onde a gente tem uma atenção maior, porque afeta a cada um de nós, né? Afeta cada cidadão, a cada criança que está ali dentro, né? Como você estimular e como você promover uma educação de qualidade. Educação tem que ser baseada em valores, né? É óbvio que você ensina matemática, geografia, português, eh, você tem um roteiro a seguir no ano, você tem uma linha pedagógica, você tem compromissos de educar aquela criança para todos os temas, mas você também está formando ali o cidadão. E como que você atrai essa criança? Como que você garante a permanência dela na escola, né? Infelizmente, a gente ainda tem uma evasão escolar gigantesca no país. Quando a gente pega quando a gente vê assim, quem finalizou o ensino médio para entrar numa universidade, há um gap grande hoje entre quem terminou o ensino médio e já vai para uma universidade. Hoje, em torno de 25% da população, em torno de 25 anos, não finalizou o ensino médio, né? Então, a gente tem gaps sociais grandes. Como você atrair a criança e mantê-la na escola? Tem que se recriar todo dia, tem que se buscar alternativas para conectar e trazer a família junto. A família tem que estar envolvida, tem que entender a importância da educação, tem que entender o quão relevante é a permanência do aluno em sala de aula. E aí são vários fatores que influenciam, né? Você comentava da questão das periferias. Muitas vezes a escola está muito longe dessa criança, fisicamente falando, né? Então, qual é as barreiras que a gente tem nesse país gigante que romper, barreiras a serem quebradas ou eh, Transpassadas? transpassadas, enfim, né? Para que essas crianças cheguem numa condição ideal, elas têm que estar bem alimentadas, elas têm que ter um bom material escolar, elas têm que ter um bom livro didático, é um conjunto de fatores que faz com que essa criança vá ter um bom desempenho em sala de aula. E que conteúdo você está passando para essas crianças, né?
Não dá mais para ficar restrito ao que te determina a BNCC ou as políticas. Não, você tem que inovar, você tem que trazer ali conteúdos e vamos falar, já que o nosso tema é a sustentabilidade, né? Quais são os conceitos de sustentabilidade que você vai passar para o teu aluno, para a criança que você está ali educando. Para isso, volto a dizer, tem que ter formação dos professores, os educadores têm que mergulhar nessa pauta, isso tem que, eh, a sustentabilidade tem que permear o ambiente escolar. Muito bom. E vamos agora falar finalmente do E, né, do da questão ambiental, do ESG. Eh, as escolas trabalham temas sustentáveis, né, a gente sabe que tem, Dia da Árvore, Dia da Sustentabilidade, Mês do Meio Ambiente, mas como trabalhar a sustentabilidade nessa sigla para além desses dias comemorativos, dessas datas, comemorativas que envolvem o meio ambiente, para que a gente não faça somente ações vazias, né. Claro que toda ação tem sua importância, mas que não fique, né, no plantar uma árvore só no dia da Sim. árvore, né. Eu acho que dá para manter essas práticas, dá para plantar árvore no dia da árvore, dá para lembrar e celebrar essas datas comemorativas, não vejo problema nisso. Mas o que vai te trazer de eficiência, de resultados, é introduzir, na pedagogia ao longo do ano, no conteúdo programático, o tema da sustentabilidade ambiental. Não é segredo para ninguém, a gente tem visto o quanto o planeta está afetado pelas mudanças climáticas. Eh, Tem um dado que a ONU computa que da década de 90 para agora, somente no Brasil aumentou em 500% o número de eh, efeitos de tragédias, de desastres ambientais, desde pequenos até de grande relevância. Então, pensa, é um número significativo. Como traduzir isso para o dia a dia em sala de aula? Trabalhar um conteúdo programático que tenha sequência, para que a comemoração do Dia da Árvore aconteça, mas que as crianças já cheguem preparadas para entender qual é o papel delas no futuro, qual é o papel delas na conservação ambiental. E para isso, tem dezenas, centenas de exemplos que você pode trazer para a sala de aula e adotar práticas, né? Tem escolas que têm oportunidade de ter espaços onde pode se trabalhar o meio ambiente. Tem escolas que não têm essa oportunidade, não tem esse ambiente ali. Então, como construir um ambiente eh, eficaz que ajude a promover esse aprendizado, né? Você está ensinando crianças, ensinando os alunos a trabalhar a sustentabilidade ambiental. Pode ser desde pequenas práticas em sala de aula, no colégio, no entorno, na cidade, no bairro onde você está, começar a levar, a ensinar as crianças a cuidar do meio ambiente e elas seguramente vão repercutir e vão influenciar quem não está em sala de aula, seja os familiares, sejam os amigos, a vizinhança. Então, a hora que você coloca a criança, traz para o aluno a responsabilidade, o cuidado com a casa comum, né, o cuidado com o nosso planeta, ensinar as crianças a amar a natureza, né? Eh, não ter medo das consequências climáticas, mas sim amar o dia a dia, amar saber respeitar o meio ambiente, conservar e assim ela vai, acredito eu, que vá contaminando no bom sentido o seu entorno, né. E a gente vê muitos projetos que deram certo nisso, né, a gente tem premiações de professores com projetos que envolvem, eh, projetos ambientais. Nós recebemos aqui a Débora também, que ganhou muitos prêmios com robótica com sucata, em que ela também pôde ver ali no entorno da escola, né, os alunos saíam para fora da escola, pegavam ali o lixo que achavam próximo, ali nos arredores da escola, traziam e pensavam em como fazer os robôs a partir dali, daquela sucata.
a gente volta ali para aquele olhar da escola para fora, né. Qual que é a importância também da gente olhar para o meio em que a escola está, nesse sentido do ambiental, o bairro e ser coerentes também, né. A escola Hum. precisa ali ter uma coleta de lixo reciclável. Quais são esses passos para a gente manter a coerência nesse discurso ambiental dentro e fora da escola? É super desafiador você conseguir manter essa política educacional voltada para o meio ambiente e tudo. Por quê? Porque nós vivemos uma sociedade do consumo. A gente é bombardeados diariamente, o tempo todo, com campanhas para você consumir, eh, roupas, para você consumir produtos, para você descartar o que você tem e comprar de novo. Existe uma sociedade do consumo, eh, que não é de hoje, vem de décadas, né. Então, você joga fora e compra outro. Você não precisa de determinado produto, mas você acaba consumindo e comprando. Então é difícil você trazer um jeito de viver mais minimalista, mais desapegado tanto da é desafiador. Estão aí as redes sociais vendendo a toda hora, te impactando e tal, né. Então como que você, eh, traz esse conceito, internaliza, para que as pessoas entendam que elas não precisam de muito, né. E aqui eu falo para todas as situações, né. Independente da tua classe social ou da tua condição de vida, nós aprendemos o tempo todo a ser consumistas. Então, como a gente reverter esse processo, começar a reverter esse processo e entender que eu posso viver com menos, né? Quando eu penso em produtos do dia a dia, coisas assim, né? A escola pode ter esse papel. E aí, ok, eu consumo, eu descarto. Se eu descarto, o que eu faço com esse descarte? Então, no dia a dia da escola, você pode usar exemplos como esse para criar projetos ou iniciativas ali que possam reciclar, que possa ter o reuso, que possa ter ou consumir menos, né? Então, aqui vai a criatividade de cada educador, de cada escola, de cada professor, para provocar nos alunos a reflexão, né. Qual é o jeito que eles gostariam de viver, e aí, por exemplo, você cita esse projeto do reuso da sucata, né, você usar isso para transformar e criar algo que gere valor. Tem inúmeros, casos e exemplos que a gente pode citar ou vivenciar, que você pode trazer para sua escola. Muito bom. E Carmen, o que você enxerga como tendência, né, ou necessidade urgente para que as escolas repensem suas ações e em prol desse futuro melhor para todo mundo, né? Porque a gente fala do futuro melhor para as crianças, porque estamos falando de escola, mas na verdade é um futuro melhor para todo mundo. É, a gente tem ouvido muito que o planeta está no seu limite e que, em algumas situações até já passou do seu limite e sequer tem retorno, né. Então, começar a fazer é uma questão de planejar e iniciar. Você não precisa ter muito tempo, você não precisa ser uma grande instituição, você não precisa ser uma grande empresa para ter iniciativas que respeitem e que sejam sustentáveis. Ter iniciativas ambientais, sociais ou de governança. Não adianta, eh, planejar, planejar, planejar e não começar. Comece pequeno, comece com pequenas ações, da olhando a realidade do teu colégio, da tua escola, olhando o que que faz sentido ali, o que que é onde está o maior problema. Talvez o teu maior problema não seja ambiental, seja social, como a gente comentou. Talvez você tenha que ali criar uma política interna de inclusão ou um trabalho que envolva mais a comunidade, o entorno, ou não, nosso problema aqui é uma desatenção completa à reciclagem do lixo, por exemplo. Então vamos focar nisso, é começar a fazer pequenos projetos, não esperar que
alguém vá te influenciar, é você tomar a iniciativa e começar, né. ESG não é para grandes empresas ou para grandes governos. Ele pode ser para qualquer empresa, para qualquer setor da sociedade, para qualquer segmento econômico. Para a educação, ele adere muito bem, porque a gente promove o crescimento, a educação, a formação de pessoas. A gente tem um público maravilhoso com quem a gente trabalha, que são os alunos, que é a futura geração. Essa futura geração tem que chegar no mercado de trabalho preparada e entendendo e tendo a consciência e a responsabilidade de melhorar o planeta. Senão não tem muita solução. Não é pensar: "Não tem mais jeito, não tem mais volta, então vamos deixar como está", né. Tentar pelo menos fazer o melhor para a gente conseguir viver melhor o tempo que restar ou o que tiver que acontecer. Às vezes eu sinto que a gente tem um olhar meio de fim do mundo, né, quando a gente acaba falando principalmente do tema ambiental. Como tirar esse olhar de Hum, catástrofe do ESG para ter um olhar de é. esperança? E eu tenho uma colega ambientalista, eu já pude fazer algumas, conversas com ela e já ouvi-la bastante, e ela fala exatamente isso, ela fala assim: "Vamos cuidar das nossas crianças, porque as nossas crianças elas não têm que estar apavoradas com o futuro do planeta, elas têm que estar conectadas com a terra, com o ambiente, com o brincar, né, assim, elas têm que olhar para o seu entorno e ver a beleza ambiental, ver a beleza da sociedade. Isso é a razão para uma criança. E não ela estar ali preocupada porque o planeta está aquecendo, ou porque as geleiras estão derretendo, ou porque algumas espécies animais não, estão extintas. Ou aí a gente pode pegar também, ou porque populações estão na miséria e tudo. A criança, ela tem que aprender a amar a natureza. Então nós, educadores, professores, a gente tem que ensinar isto para as crianças. Cabe a nós, adultos, encontrarmos as soluções para os problemas que nós criamos, que as gerações vêm criando. Agora, o aluno que está em sala de aula, a criança que está ali, ela tem que se encantar pelo belo. E nós, adultos, repito, temos que encontrar a solução para os nossos problemas. Agora, vamos mostrar para essas crianças que o futuro depende também delas, que ao amar a natureza, ao amar o meio ambiente, elas vão ser pessoas que no futuro vão ajudar a conservar. Para que se torne mais natural também, né, Exato. essa volta e esse cuidado, né. E até você comentava anteriormente sobre saúde mental, né? Assim, olha o que nós estamos fazendo com as nossas crianças, né? Elas não têm que estar ali apavoradas, temerosas com o futuro do planeta ou da sociedade, enfim. Elas têm que estar serenas para aprender, elas são esponjinhas, né, para aprender a receber conteúdo de uma forma lúdica, de uma forma bonita, de uma forma esperançosa. E de tudo, né, que você trouxe, inclusive do consumo, né. Talvez seja o momento dos adultos pararem, das escolas também prestarem um pouco de atenção. A gente teve um episódio aqui com o Instituto Alana falando justamente sobre Uhum. criança e consumo, o impacto desses estímulos de todos os lugares possíveis das crianças, e talvez seja essa hora de resgatar a infância, né, Exato. de pensar exatamente em trazer de novo a infância, a calmaria da infância, a oportunidade de aprender, de errar, né, e de consertar e transpor os desafios. É o conceito da vida simples, né, a gente não precisa de muito para viver, a gente precisa de pouco para viver. E há uma ilusão, muitas vezes, dos pais de que ao dar, roupa, brinquedo, tudo que é novo para a criança, aquilo ali vai compensar algum afeto, alguma ausência, e não é isso, né, a criança não precisa de muitas coisas para ser feliz, ela brinca com o pouco, ela cria, né, estimular a criatividade, né, nos nossos alunos, né, estimular com que eles pensem, reflitam, cheguem às suas próprias conclusões, tenham o tempo para brincar, né, a gente defende muito o direito da criança ao brincar.
Então, que espaço a gente está dando para essa criança, para esse aluno? Que momentos ele tem para chegar às suas próprias conclusões do quanto é bonito conservar o planeta, do quanto é gostoso trabalhar junto às questões ambientais, né? Então, dar esse espaço, parar um pouco, né? Acho que nós, adultos, precisamos parar um pouco e olhar o que está acontecendo, eh, e dar oportunidade para as crianças. Vão vir coisas maravilhosas. E aí, usar essa criatividade dos alunos para as melhorias dentro da escola. Muitas vezes vai partir da criança, do aluno, ideias fantásticas e simples para você colocar no teu dia a dia na escola. Então a gente vai abastecendo, né? É a ideia que vai abastecer o E, o S e o G. Muito, muito bom. E Carmen, conta pra gente um pouquinho do trabalho do Grupo Marista com o ESG também. Quais são algumas ações? Você citou um pouquinho sobre as organizações que fazem parte. Você tem alguns destaques para trazer pra gente, alguns Vamos cases lá. de sucesso? Bom, eu comentei, acho que o nosso forte, a nossa fortaleza sempre foi mais o S, até assim por ser um grupo confessional que vem com um legado grande desde a fundação dos maristas aí há mais de 200 anos e tudo, né? Então o S sempre foi olhado com muita força. Aí nós olhamos assim, pô, peraí, mas vamos olhar para o E, para o ambiental, e a governança, sempre tivemos também uma boa governança já estruturada aí há mais de 20 anos. Aí, olhando para essas 3 letras, falar como que a gente vai estruturar isso aqui dentro do grupo para poder medir, para poder colocar tudo isso dentro de uma gestão mais coordenada. Fizemos isso ali, começamos em 2021 a organizar todo esse projeto, essas iniciativas, e hoje nós temos 32 projetos ambientais, sociais e de governança sendo tocados. 10 desses projetos são tocados, são transversais. Eles estão sendo implantados na FTD, na PUC Paraná e nos 2 hospitais, Universitário Cajuru e São Marcelino, e para o grupo como um todo de uma forma equilibrada. Então são projetos, é o mesmo projeto, com características peculiares para cada um, mas sendo tocados, 10 projetos. E tem iniciativas para todo jeito, vou te citar algumas, né? Por exemplo, na FTD, a gente tem que olhar muito a questão ambiental, porque a gente produz livros didáticos, a gente produz material, tem uma operação, tem uma gráfica por trás, né? Você tem uma fábrica produzindo livros para serem utilizados pelos alunos no país inteiro. O que a gente faz? Isso gera resíduo. O que a gente faz com esse resíduo? Então, hoje a gente conseguiu, esse ano, já no nosso relatório de sustentabilidade, nós trazemos já a informação de que nós estamos reciclando todo esse resíduo, é o lixo zero, aterro zero, que a gente fala. Então, nós estamos lá com 92%, praticamente 100% de aterro zero, que é pegar todo esse resíduo que sobra, transformar, a gente transforma em compostagem e a gente está abastecendo escolas e comunidades para plantio de hortas com aquele que era um rejeito, agora é um adubo, né? Então ali a gente tem na Zona Leste, aqui em São Paulo, tem várias comunidades que recebem esse material, adubo, e plantam. Então veja só, é uma reciclagem, que há tempos atrás isso ia para um aterro sanitário, E né? traz pra gente de novo aquela ideia que você falou de transformar aquilo que talvez fosse o problema, né, em solução e em benfeitoria. Exato. Era um problema, né, assim, toda produção, ela gera resíduo. O que você faz com esse resíduo, né? Se olhar o que estão fazendo, olhar: "Opa, isso aqui pode servir, vamos produzir, vamos fazer um projeto", e esse projeto hoje beneficia uma comunidade, e é uma comunidade de mulheres, a maioria nordestina, que veio migrante para cá e não tinha renda e tudo, elas se uniram numa associação. Hoje elas produzem alimentos, ó, uma horta, né? E de algo, e nós ajudamos ali a produção. Então, esse é um dos projetos
que a gente tem na questão ambiental. Falando do social, hoje a gente tem um projeto transversal aqui, todos onde a gente, eu já comentei anteriormente, mas que a gente procura trazer a diversidade para dentro do nosso quadro de colaboradores, mesclar mais essa população que está trabalhando para as unidades aqui onde a gente atua. Então, no Grupo Marista, a gente quer equilibrar, porque essa diversidade contribui. Então, agora já tive recente nosso último dado, que a gente conseguiu aumentar em 35% já cumprimos totalmente a cota de pessoas com deficiência, por exemplo, agora já estamos extrapolando, e também trazer a população negra, pretos, pardos, pessoas com deficiência, então trazer mesclar, trazer e dar oportunidade. Então, por exemplo, hoje a gente tem, nos processos seletivos, a prioridade são essas vagas afirmativas. Então, para que essa população tenha mais oportunidade de ser contratada. Então, e aí a gente vai evoluindo nos números, né? Esses números temos metas a serem cumpridas. Comentei também de mulheres em cargos de gestão, outro desafio que a gente tem que igualar, e seguimos uma meta para isso, né? Um outro projeto interessante que eu vejo é dentro da PUC Paraná, nós temos um compromisso de trazer o aluno de primeira geração. O que é isso? É o aluno cujos pais não estiveram na universidade, não cursaram o ensino superior. O primeiro da família. É o primeiro da família a ascender à universidade. Então, isso ali tem uma política, tem atração, tentar captar esses alunos, atraí-los para a universidade com bolsas, com ajuda, com capacitação, com formação e também com meta. Aliás, desses 32 projetos que a gente toca, e aqui fica uma dica, né? Todos eles têm que ter metas, têm que ter indicadores, aonde que você quer chegar. É importante mapear e documentar tudo, né? Porque só no orgânico vai demorar muito tempo para você conseguir melhorias. Você tem que estipular um projeto, criar esse projeto, colocar uma meta, monitorar, fazer a gestão para entender se você está avançando ou não. Então, acho que isso é uma dica também para as escolas, né? Se vai entrar e se vai estabelecer uma política de sustentabilidade de ESG e define 2, 3 projetos, né? A gente definiu 32, é bastante. Define 2, 3, 4, poucas iniciativas, mas coloque uma meta e coloque um dono em cada projeto, um gestor para cada projeto. Pode ser um professor, pode ser a tia ou o tio da cantina, pode ser o diretor do colégio. Coloque pessoas responsáveis por esses projetos para que eles avancem e um gestor para ir acompanhando. Carmen, gostei muito das suas dicas até agora. A gente já vai encerrando o nosso episódio. Antes de terminar, tem alguma última mensagem que você queira passar para o nosso público sobre esse tema ESG? Eu acho que o recado que fica é: comecem a fazer. Olhem para o tema, busquem formação, né, capacitação, e isso encontra-se, tem muitas oportunidades. Então, quem gosta do tema, procure se informar e buscar orientação, mas não guarde para si. Provoque o seu diretor do colégio, provoque o lugar onde você está, ouça os alunos, ouça os familiares, comecem a fazer. Não temos que esperar o amanhã, né? Acho que é começar. ESG é para o pequeno, é para o médio, é para o grande, é para governo, é para a sociedade, não importa o setor que você está. E para finalizar, vivemos um segmento maravilhoso que é o da educação. Nós não somos uma área agressiva ao meio ambiente, nem ao social, nem em governança. Somos uma área que promove o crescimento, que promove formação de pessoas. Então, vamos aproveitar que a gente está nesse setor e vamos influenciar, vamos pressionar, vamos provocar.
Eu acho que cabe a nós, como setor educacional, provocarmos mudança. Acho que é esse o recado que eu tenho falado sobre isso. Muito, muito obrigada pela sua presença, obrigada por compartilhar todos esses casos e deixar um pouco mais claro como que as escolas podem contribuir com o ESG. Foi um prazer te receber. Obrigada, eu que agradeço e é um tema gostoso de falar. Com certeza. E eu espero que vocês aí em casa também tenham gostado muito do nosso papo. Deixa aqui seu comentário, curte este episódio e compartilhe com quem você sabe que precisa ouvir sobre esse tema. Como a Carmen falou, vamos pressionar todas as áreas, todos os setores da sociedade para que a gente possa construir um mundo mais sustentável para as próximas gerações, mas para que também a gente possa viver cada vez melhor. Fico por aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau!